Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de dezembro de 2020. Já pensou na morte hoje? A app lembra usuários que ela está próxima. Parte 1. Imagine que você está em casa lavando a louça e quando de repente chega uma notificação em seu celular. Pode ser uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook, é claro. Mas e se for apenas um lembrete de que sua morte é algo inevitável? Essa é a proposta do aplicativo iCroaquios, Android, que testei por 5 dias e que me surpreendeu positivamente. Todo mundo sabe que a morte é a única certeza. Apesar disso, o assunto é difícil para algumas pessoas, enquanto outras evitam completamente conversar sobre o fim da vida. O iCroac, que significa nós coachamos em tradução literal, lembra 5 vezes por dia que você pode morrer a qualquer momento. Inspirado em um ditado butanês que diz que para uma pessoa ser feliz é preciso contemplar a morte, o aplicativo envia notificações diariamente com citações relacionadas ao fim da vida. Algumas animadoras, outras sombrias. A intenção é chegar aleatoriamente até o usuário, assim como a morte. O funcionamento é muito simples, basta baixar o aplicativo iCroac. Não é necessário realizar nenhum tipo de cadastro ou dar start para que a morte passe a bater diariamente à sua porta, mas as mensagens são em inglês. Acreditamos que uma prática regular de contemplar a mortalidade nos ajuda a aceitar que devemos deixar de lado as coisas que não importam e honrar as coisas que importam, diz o site do app. Não se esqueça. Você vai morrer. Para saber como é a sensação de ser lembrado sobre a iminente chegada da morte, resolvi baixar o aplicativo e passar pela experiência. Nos primeiros dias, receber um lembrete com os dizeres "não se esqueça. Você vai morrer", é bastante desconfortável. Ainda mais quando meu primeiro dia com o aplicativo era aniversário da minha mãe. Segunda-feira estávamos reunidos em família para comer o famoso bolinho de aniversário quando meu celular vibrou. Além do lembrete, recebi uma mensagem do poeta inglês Donald Hall que dizia: "Você acha que a morte deles é a pior coisa que poderia acontecer? Assim eles permanecem mortos." É exatamente assim. O aplicativo chega como a morte, você não espera o momento. Com esse lembrete não me restou nada mais do que ir até meus pais e dar um belo abraço. Não custa nada demonstrar um pouco de amor, certo? Terça-feira acordei cedo com o celular vibrando. Olhei pensando ser uma mensagem da minha noiva, já que tínhamos combinado de ir à academia. Para minha surpresa, uma mensagem na tela: "Não se esqueça, você vai morrer." Desconfortável, né? Junto ao lembrete, a mensagem que dizia: "Até o pior momento e as jornadas mais difíceis devem chegar ao fim", da escritora inglesa Emma Orsi. Uma mensagem inspiradora, de fato. Apesar de me fazer pensar na morte, me deu a esperança de que todas as dificuldades chegam ao fim e não necessariamente por conta do fim da vida. Quarta-feira, dia de viagem em família. Desde o final de 2019 havíamos combinado de passar alguns dias na praia. Momento de relaxar, se divertir e, por que não, pensar na possibilidade de morrer. Estávamos na rodovia Dom Pedro I quando chegou a mensagem macabra que naquela altura, depois de ser lembrado da morte por 12 vezes nos últimos 3 dias, passou a fazer parte do meu cotidiano.
Detalhe: eu não estava dirigindo. Se estivesse ao volante olhando a celular, a morte poderia estar mais perto, não? Mais uma vez, uma frase que me fez refletir de maneira diferente sobre a morte. Desta vez, dita pelo ex-presidente americano Abraham Lincoln: e se eu for morto, posso morrer apenas uma vez, mas viver em constante medo disso, é morrer repetidamente. De fato, pensar na morte sem medo dela parece ser melhor do que evitar o assunto. Quinta-feira, já na praia, acordamos cedo, tomamos café e bora para os momentos de diversão. Àquela altura, os lembretes de que a morte era inevitável e que poderia chegar a qualquer momento já não me incomodavam mais. Pelo contrário, até começaram a fazer eu pensar que deveria aproveitar ainda mais o passeio. Quiosque, cerveja, sol e, claro, um lembrete sobre a morte. Não posso escapar da morte, mas não posso escapar do pavor disso. Devo morrer tremendo e lamentando, dizia a mensagem do filósofo grego Epiteto. De fato, escapar da morte é impossível, então qual o motivo para que a gente tema tanto sua chegada? Não seria melhor pensar apenas na vida e seguir adiante? Que tal deixar o medo para lá e viver o presente? Sexta-feira, no último dia de minha semana de experiência, recebi uma mensagem do aplicativo que me fez pensar se ele não estava me observando. Um passeio à beira-mar e uma mensagem no celular. Óbvio que eu já esperava o lembrete sobre a morte. Talvez a verdade dependa de um passeio ao redor de um lago, dizia o lembrete assinado pelo poeta americano Wallace Stevens. Um passeio, justamente o que eu estava fazendo. E assim, pensei, por que não aproveitar a vida, abraçar os amigos, a família e dizer para todos que os ama de verdade. No fim das contas, talvez os butaneses de fato vivam mais felizes por pensar que a vida pode estar próxima do fim. Se no início de minha experiência as mensagens e lembretes do Kerouac incomodavam, agora elas apenas me serviam de inspiração para seguir mais feliz. Pense na morte, mas não como algo ruim. Que ela seja inspiradora para que vivamos os momentos de dificuldade de maneira mais leve, que pensemos no futuro como algo importante, mas que não chegará se não vivenciarmos o presente. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre o medo da morte, qual o motivo que nos leva a tentar não lembrar dela. O homem, independente da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem um sentimento inato sobre o futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra em sua existência e que aqueles cuja perda nós lamentamos não estão perdidos, sem retorno. A crença no futuro é intuitiva e é infinitamente mais geral do que a crença no nada. Como explicar então que, entre aqueles que acreditam na imortalidade da alma, se encontre tanto apego às coisas terrenas e um medo tão grande da morte? O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência comum a todos os seres vivos. É necessário, enquanto o homem não esteja suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como um contrapeso ao exercício contínuo e progressivo de aperfeiçoamento que sem esse freio levaria a deixar, prematuramente, a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui no planeta, que deve servir a seu próprio progresso. Por isso que, entre os povos primitivos, o futuro era apenas uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança e, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, diminui seu medo da morte.
ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, espera seu fim com mais calma, mais resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá outro sentido às suas ideias, outro objetivo a seus trabalhos. Antes de ter certeza, ele só trabalha por sua vida presente. Com essa certeza, ele trabalha, visando ao futuro, sem negligenciar o presente porque sabe que seu futuro depende da direção boa ou má que escolhe em seu presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem parar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência para esperar e a coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os vivos e os mortos lhe faz compreender aquela que deve existir na Terra. A partir daí, a fraternidade tem sua razão de ser e a caridade é um fim em si mesma, no presente e no futuro. Para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como é realmente, isto é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e assim compreendê-lo o mais exatamente possível. Isso dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Para aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material tem mais importância que a espiritual. O homem que se apega às aparências só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está na alma. Por esse ponto de vista, se o corpo morre, tudo está perdido e ele se desespera. Se, em vez de se concentrar na aparência, ele se colocar diante da real fonte de vida, a alma, que a tudo sobrevive, se preocupará menos com o corpo, fonte de tantas misérias e dor. Mas, para essa postura, é preciso uma força que o espírito só adquire com o amadurecimento. O medo da morte vem, então, da falta de conhecimento sobre a vida futura, mas é um sinal da necessidade de viver e do receio de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Esse medo é provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda que velado pela incerteza. O medo diminui, à medida que a certeza se forma, e desaparece, quando a certeza se completa. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.